José do Egito ou José o Sonhador. Segunda parte, parte final. Só depois de algum tempo, o próprio faraó ter tido um pesadelo, 2 anos depois, é que o copeiro esquecido pensou em mencionar José. O faraó sonhou com 7 vacas magras, comendo 7 gordas, e 7 espigas murchas de grãos, consumindo 7 espigas gordas. Quando os oficiais do faraó não conseguiram interpretar o sonho, o copeiro restaurado lembrou-se de José e sugeriu que buscasse a sua sabedoria. José revelou a faraó que seu sonho seria um prenúncio de 7 anos de abundância, precedendo uma fome que também duraria 7 anos. Ele sugeriu que o faraó pensasse no futuro e estocasse grãos, em preparação para a fome prevista de 7 anos, no sonho que foi interpretado por José. A interpretação do sonho, combinada com o bom conselho que recebeu, causou grande impressão no faraó, que decidiu fazer José seu segundo no comando no Egito. José passou a supervisionar o estoque de grãos em preparação para a grande fome que estava por vir. Aos 30 anos de idade, José havia ascendido à segunda posição mais poderosa no Egito. Assim como José havia previsto, 7 anos de abundância se seguiram, e ele supervisionou a coleta e o armazenamento de grãos. Tão grande era a quantidade de grãos armazenados que era impossível manter um registro preciso. Mas os 7 felizes anos de abundância chegaram ao fim, quando com certeza a fome atingiu a terra do faraó com força total. Não só houve fome no Egito, mas também o mundo inteiro sofreu. Os egípcios foram orientados pelo faraó a ver José a fim de comprar grãos dos depósitos. Espalhou-se a notícia de que havia grãos no Egito e, com o passar do tempo, um homem idoso, Jacó, enviou seus filhos para comprar alguns. E foi assim que, muitos anos depois, José, agora governador do Egito, ficou cara a cara com seus irmãos traiçoeiros. Eles não o reconheceram, mas se prostraram diante dele. José fingiu não os reconhecer. O governador do Egito, que era José, decidiu testar seus irmãos. Ele falou duramente com eles, exigindo saber de onde eles tinham vindo, e acusou-os de serem espiões. Aterrorizados, eles insistiram que eram irmãos e que o irmão mais novo estava em casa, e que um irmão não existia mais. José perguntou-lhes se o pai deles ainda estava vivo. A resposta foi afirmativa. José mandou meter os irmãos na prisão por 3 dias. Então ele ordenou que um irmão permanecesse refém na prisão, até que os irmãos restantes voltassem com o irmão mais novo. Neste ponto, os irmãos se sentiram convencidos de que estavam sendo punidos por seu tratamento cruel com José, tantos anos antes. E então eles foram enviados para casa com sacos de grãos. Sem que eles soubessem, a prata com a qual haviam comprado os grãos estava escondida nos sacos. Cheio de tristeza, Jacó percebeu que deveria permitir que Benjamim voltasse ao Egito com seus irmãos. Quando os irmãos voltaram ao Egito com Benjamim, José ficou emocionado, mas ele escondeu seus sentimentos e convidou seus irmãos, incluindo Simeão, que havia sido libertado, para se juntar a ele em um banquete. Naquela noite, José ordenou que os jumentos de seus irmãos fossem carregados com todos os grãos que eles precisavam, juntamente com a prata que tinham trazido com eles, que era o dobro da quantia para compensar a última viagem. José também ordenou que sua taça de prata fosse escondida nos mantimentos de Benjamim. Assim que os irmãos voltaram para casa, o mordomo de José saiu em busca da taça de prata. Quando a taça foi descoberta nos mantimentos de Benjamim, ele recebeu a ordem de permanecer como escravo de José. Judá implorou a José que permitisse que ele fosse um escravo no lugar de Benjamim. Nesse ponto, José não conseguiu mais se conter, mas caiu em prantos, dizendo aos irmãos quem ele realmente era. Ele garantiu a seus irmãos, aterrorizados, que não os machucaria, e em vez disso pediu que convocassem seu pai até o Egito. Jacó se reuniu com seus filhos e com seu filho amado, que achava já perdido. José, um verdadeiro herói bíblico, salvou a sua família e mostrou o tremendo poder do perdão.